Nós vamos ler Tiago capítulo 4. Eu não sei se tem aqui os versos, nós vamos citar outros versos durante a mensagem. Mas Tiago 4, verso 13 ao verso 17. É um trecho tão importante sobre esse tema. Nova estação, novo tempo, novos planos. Olha o que a Bíblia nos ensina. Diz assim: ouçam agora vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a neblina, que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Pensem nisto, pois quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Que Deus nos abençoe, amém, queridos? Esse texto apresenta uma pergunta fundamental: o que é a vida? O que é a vida, afinal de contas? Eu anotei 3 respostas famosas para essa pergunta, de 3 escritores diferentes. Primeira resposta, do Hans Christian Andersen, é bem otimista. Ele disse assim: a vida é um conto de fadas. É bem feliz ele, né? Segunda resposta é mais neutra, assim, filosófica, do Goethe. A vida é a infância da imortalidade. Escritor alemão, o Goethe. A vida é a imortalidade de criança. Esse é mais pessimista. Jean-Paul Sartre, o filósofo existencialista francês, é mais famosa, né? A vida é uma paixão inútil. A vida é uma paixão inútil. Teve uma pessoa que falou comigo assim: Davi, a vida para mim é uma cebola. Cada problema que você descasca, você chora. Eu falei: misericórdia. Aí se tá ruim demais. Eu já vi outra pessoa que escreveu na internet assim: a vida é pagar boleto e tentar emagrecer. Tá ruim também, tá ruim. O que a Bíblia diz nesse texto? A vida é como a neblina. A vida é como uma neblina. É o que Tiago escreve no verso 14. Tiago 4, 14. A vida é como uma neblina. E aqui no texto, nós aprendemos 2 características da vida, baseado na neblina. Primeiro, a vida é passageira, passa rápido. Cada estação passa rápido. Deus fez um mundo com estações, dias, anos. Na primeira página da palavra, colocou luzeiros para marcar o tempo. E as estações passam. O texto diz assim: vocês são como a neblina, que existe por um pouco de tempo e logo se dissipa. O tempo passa tão rápido. Eu me lembro como se fosse 1 ano atrás, 2 anos atrás, quando nós fomos de Belo Horizonte para São Paulo. Já está chegando agora em 12 anos. De repente a nossa filha Maria já está com 13 anos. Os dias passam tão rápidos, como uma neblina de manhã. Aquela fumacinha pela manhã, de repente o sol vem e ela já não existe mais. A vida passa rápido. Mas a imagem da neblina ensina que a vida não apenas passa rápido, a vida também é incerta. Nós não conseguimos muitas vezes enxergar com a nitidez que gostaríamos os próximos passos. Nós olhamos para o horizonte e tem uma neblina. Tem que dirigir devagar na neblina. É perigoso. E o texto está dizendo assim: vocês não sabem o que vai acontecer amanhã. Os nossos dias são muitas vezes esfumaçados. Eles são então passageiros. A vida é fugaz, a vida é efêmera, evanescente, passa rápido. E também é incerta. Eu fui uma vez pregar em Goiânia, na vigília que chamava Casa do Oleiro, do pastor Mac Anderson, lá em Goiânia. Em uma Assembleia de Deus, 3.000 pessoas de madrugada orando na igreja. E de repente, eu, no final, fiz um apelo de salvação.
e veio um jovem, ele pulou e foi o primeiro que chegou assim na plataforma, chorando muito, copiosamente. Eu fiz uma oração com aquele rapaz, outras pessoas vieram, nós oramos, eu orei com aquele moço e me chamou a atenção. Passou o culto, eu estava no hotel, o pastor me liga de madrugada e fala assim: Davi, faz uma oração aí agora. O que aconteceu, pastor? Sabe aquele rapaz que você orou ali? Qual rapaz? O que pulou no final do culto da plataforma, lá no altar? Eu sei, o que veio primeiro correndo. O que tem? Ele chegou em casa, saiu da igreja, saiu da vigília, chegou em casa e foi executado. Ele estava jurado de morte. Ele morreu minutos de sair da igreja. Ele mais de 10 tiros. E eu fiquei então muito consternado aquela noite. Eu não dormi direito, fiquei orando. Por quê? Porque quando eu queria imaginar sabe, você sentir a vida saindo dos seus dedos assim, eu abracei, fiz uma oração com ele. E foi a última oração que ele fez em um culto, uma vigília, que minutos depois ele morreu. Todos nós aqui, estamos nessa condição de velocidade da vida e de incerteza. Ninguém aqui pode garantir que amanhã vai abrir os olhos. Nós não temos. Quem viu agora à tarde, morreu um atleta da África do Sul, 25 anos de idade, da Copa do Mundo. Um atleta estava semana passada feliz, jogando e comentando, olha que alegria. De repente a vida passa rápido e a vida é incerta. Queridos, se a vida passa tão rápida e de um modo tão incerto, sabe o que vale a pena? Viver uma vida para a glória de Deus. Não desperdice sua única vida. Eu quero falar sobre esse tema nesses breves minutos. Não desperdice nenhuma estação da sua vida. Não desperdice. Vamos viver com intensidade para a glória de Deus. A minha oração essa tarde é que cada linha da sua agenda seja para a glória de Deus. Cada segundo do seu dia, cada gota do seu suor, cada fibra do seu corpo, viva com intensidade para a glória de Deus. Ame o Senhor de todo o coração, de toda a alma, com todo entendimento e com todas as suas forças. Porque a vida é incerta e a vida passa rápido. E Tiago então está colocando aqui princípios para nós. Não vale a pena viver uma vida desorganizada de qualquer maneira. Não vale a pena viver uma vida orgulhosa, arrogante, cheia de vaidade, estupidez. E não vale a pena viver uma vida omissa, que você sabe o bem que deve fazer e não faz. Eu gosto demais da carta de Tiago, que é uma carta muito prática. É muito prática, ela vai direto ao ponto. Tiago, quem sabe quem é esse Tiago? Esse Tiago é o irmão de Jesus, filho de José e Maria. Tiago, autor da carta, não é nem Tiago, irmão do apóstolo João, filho do trovão. Também não é Tiago, filho de Alfeu, chamado Tiago menor. Dos 12 apóstolos, tem 2 Tiagos. Tiago era um nome muito comum, porque Tiago é o mesmo nome Jacó, é o nome de um patriarca. Jacob, Tiago é o mesmo nome, é um nome comum, como hoje Gael, Enzo, amém? Ravi, era o Enzo daquela época. Quer dizer, era um nome, muitos Tiagos, muitos. E esse Tiago, muitas pessoas confundem, pensando que é um Tiago dos outros. Esse Tiago é o irmão de Jesus. Isso é interessante, porque o modo que Tiago fala é muito parecido com o modo que Jesus fala. Quando você lê os evangelhos, Jesus ensinando, é muito parecido com o modo que Tiago escreve. Quem quer conviver tanto com Jesus que começa a falar igual a Jesus? Olha aí, falar no mesmo tom de Jesus, do mesmo jeito de Jesus. Tiago era literalmente, no caso dele, não é legal? É literalmente, Paulo chama Tiago de coluna da igreja. Na carta aos Gálatas, Paulo fala que conheceu Tiago, irmão de Jesus. Ele foi o primeiro episcopo, o primeiro líder da igreja em Jerusalém. E Tiago é caracterizado então por essa praticidade. Sabe o que é bonito? Nas pregações do pastor Pedro Daniel, o evangelho não é uma teoria, ele é poder para uma nova vida. Amém, queridos irmãos? E a carta de Tiago então é extremamente prática, como o livro de Provérbios no Antigo Testamento. Fala de ter paciência. Tem que ter paciência para morar em Belo Horizonte. Amém, querido? Tem que ter paciência. É trânsito, é um monte de coisa. Ele fala de ter paciência na fila. A espiritualidade passa pela paciência. Olha que interessante. Ele fala sobre o uso da língua. O que sai da sua boca, das suas palavras? O que você tuita, escreve, posta?
Que tipo de fonte jorra de você? Ele é muito prático, e aqui ele está falando de um modo muito prático, com 3 princípios para a gente organizar uma estação nova, cheia da presença de Deus. Quem quer viver uma estação intensa, uma vida intensa? Então, tem 3 princípios, e o primeiro está aqui no verso 13. Ouçam vocês que dizem: hoje ou amanhã eu vou fazer isso, aquilo, vou mudar para essa cidade, vou passar um ano ali, uma temporada, uma estação ali, farei negócios, vou ganhar dinheiro. Olha, vocês não sabem o que vai acontecer amanhã. Então, número 1, planeje a sua vida a partir de Deus. Número 1, como que você vive uma estação, uma vida abençoada? Primeiro, coloque planos diante de Deus. Provérbios 16, verso 3, se puder colocar no telão: consagre ao Senhor os seus planos, e eles serão bem sucedidos. Escreva os seus planos a lápis, porque a borracha está na mão de Deus. O errado não é você fazer plano, o errado é você fazer planos sem Deus, planos orgulhosos. Então você tem que dizer: olha lá, os desígnios serão estabelecidos. Tem plano de gente, você planeja, tudo que você planeja, tudo dá errado, porque também os seus planos são orgulhosos, vaidosos, são planos sem a bênção de Deus. Agora, experimente durante esses dias, vá anotando seus sonhos, vá anotando aquilo que Deus coloca no seu coração, e consagre esses planos diante de Deus. Jesus diz assim: quem quer construir uma torre, primeiro senta e calcula o preço. Uma pessoa pagã sem Deus vive de qualquer jeito. O que tem para hoje? Um homem cheio de Deus, uma mulher cheia de Deus é diferente. Olha Jesus: sei de onde vim e para onde vou. Olha só como Jesus falava. Jesus, ele enunciava os seus objetivos. Ele diz: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. O ladrão veio roubar, matar e destruir, mas eu vim para quê? Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Jesus sabia qual era o objetivo dele. Quais são os seus objetivos? Qual que é o teu plano para esse semestre? Ah, uma estação nova. Tá, mas o que você quer alcançar nessa estação? Quem você quer ser? O que você quer atingir? O que você quer ter? O que você quer fazer? Quem está entendendo, amém, queridos irmãos? Olha, Paulo, eu não luto como um maluco lutando com o vento. Eu não dou murro no ar. Eu não corro sem direção. Eu tenho um alvo, e o meu alvo é Cristo Jesus. Você precisa, no seu discipulado cristão, na sua caminhada com Jesus, aprender a colocar a sua vida. Jesus perguntava: o que você quer que eu te faça? Então você tem que ter plano. O que é um plano? É um objetivo e uma estratégia. É onde você quer chegar e como você vai chegar lá. Não adianta também você ter vários objetivos e não ter uma estratégia. Mas eu oro para que Deus derrame sabedoria do alto e estratégias do alto sobre a sua vida. Não apenas objetivos abençoados, você vai ter estratégias abençoadas para a glória de Deus. Quem recebe essa palavra? Quem recebe? Olha só, Provérbios 14, verso 8. Provérbios 14, verso 8 fala sobre a importância das estratégias. Olha, a sabedoria do prudente é entender o seu caminho, é discernir o seu caminho. E o texto continua dizendo: mas a estultícia dos insensatos é enganadora. O tolo anda por qualquer lugar. O sábio, ele vai discernir. Deus, mostra para mim uma estratégia no meu trabalho, mostra para mim uma estratégia no meu estudo, mostra uma estratégia no meu ministério. O prudente, o homem de Deus, a mulher de Deus, pede a Deus essa sabedoria. Nós, um dia, estávamos orando pelos jovens da igreja, e chegou uma menina que não conseguiu o emprego que ela queria, e queria trabalhar numa multinacional, um emprego formal, dificílimo, e ela tinha assim, se preparado. Nós oramos, e ela foi reprovada. Ela chegou triste. Eu falei assim: deixa eu ver o seu currículo, moça. Ela me deu o currículo dela. Quando eu peguei o currículo da menina, primeira linha, o nome dela. Segunda linha, e-mail, gatinhamimosa@hotmail.com. Eu falei: filha, você foi reprovada no teu e-mail. Aí, como assim, pastor? Mas por quê? Falei: olha, você não pode pôr um e-mail desse numa seleção dessa de nível internacional. Você se descredibiliza. Quem está entendendo? Não adianta você ter o objetivo se você também não tem a estratégia correta. Aí fica culpando Deus, fica reclamando. Mas nós temos que deixar de ser sonso, amém, queridos irmãos? Tiago capítulo 1, verso 5. Olha o que Tiago ensina você a orar essa tarde, nessa conferência.
aquele que não tem sabedoria, se algum de vocês precisa, peça a Deus. Tiago nos ensina a clamar a Deus. Eu não sei a estratégia, eu não tenho sabedoria, mas o Senhor é onisciente, todo poderoso, sábio. Derrama a tua sabedoria. A continuação do texto: que a todos dá liberalmente, nada lhes impropera. Deus tem prazer de conceder sabedoria. Eu aprendi a fazer essa oração todos os dias. Todos os dias eu clamo: Deus, derrama a tua sabedoria sobre as minhas decisões, derrama a tua sabedoria sobre os meus alvos, derrama a tua sabedoria sobre os planos que eu estou colocando. Eles estão aqui diante do Senhor. Seja feita a tua vontade, não a minha. Quem quer viver os sonhos de Deus, o projeto de Deus, o plano de Deus? Coloca a tua agenda diante do Senhor. Você tem que ser essa pessoa, então, em nome de Jesus. Não é presta atenção, não é a organização pela organização. Quem está entendendo? Se você for organizado sem Jesus, sabe o que acontece quando você morre? Você vai organizadamente para os quintos dos infernos. Por quê? Porque não é isso que salva. Você vai na sua vez. Você pega a senha. Quem já viu gente organizadinha? Metódico. Aí, pode ir agora, capeta, não quero furar fila. Aí você vai na sua vez para o inferno. Não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo: se o Senhor quiser. Preste atenção. O texto não diz se Deus quiser. O texto diz se o Senhor. Olha que interessante. Tiago realça o senhorio de Cristo. Ele é o dono da sua vida. Ele é o dono do seu coração. Ele é o dono dos seus dias. Ele é o dono dos seus sonhos. Ele é o dono dos seus projetos. Se o Senhor quiser. Se o Senhor afirme, viva, submeta-se ao senhorio de Cristo nos seus planos. E eles vão ser bem-sucedidos. Eles vão ser bem-sucedidos. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, nós não podemos ser pessoas preguiçosas. Isso é tão interessante. Tiago está falando: planeje. Não é porque você é crente, ama Deus, que agora vai de qualquer jeito, faz tudo de qualquer maneira. O outro jovem, mesma coisa. Na Getsemane, por muitos anos fizemos um projeto chamado Fé Inteligente, incentivando o jovem a estudar, o jovem ir para cima, fazer concurso público, ir se formar, ir embora. E a gente incentivou isso muito. E aí teve um outro que não conseguiu emprego, mesma coisa. Ele chegou triste. Aí o caso dele, eu falei: o que aconteceu? Era um trabalho com atendimento ao cliente. Ele falou: pastor, eles falaram que eu estava desarrumado. Eu falei: mas infeliz, era só você tomar banho que já estava ganha a vaga. Você não foi arrumado no dia? Pastor, mais ou menos, eu estava sem tempo. Mas como sem tempo? Deixa eu ver a foto. Quando o infeliz me mostrou a foto do dia que ele foi, eu não acreditei. Falei: cara, quando a sua foto chegou no computador da empresa, o antivírus colocou assim: ameaça detectada. Eu tenho certeza. O cara perdeu o emprego por antivírus. O cara perdeu o emprego. Era só você tirar a remela, lavar o rosto. Você não fez. Quem está entendendo? Tem gente que pensa que espiritualiza aquilo que a Bíblia não espiritualiza. A Bíblia está ensinando você planejar, você construir. O Deus que eu sirvo, o Deus da palavra, Ele derramou uma estratégia para Noé. Noé montou uma arca, Ele deu um plano. Até os dias de hoje as pessoas não conseguem entender. As proporções da arca são as mesmas, as mesmas das plataformas de petróleo em alto mar mais avançadas do mundo moderno. São as mesmas proporções dos porta-aviões militares mais avançados. A estabilidade. Como que tem um conhecimento desse na era do bronze, na idade primeva da humanidade, na aurora dos tempos? Eu creio num Deus que derrama estratégia sobre os seus filhos. Eu creio num Deus que derrama criatividade. Eu creio num Deus que abre os olhos e você percebe algo que ninguém percebeu na sua área de atuação. Eu creio num Deus que dá ideias que ninguém teve. Eu creio, é por isso que a igreja nos últimos 2000 anos tem sido tão criativa, criando estratégias, criando os hospitais, criando os direitos humanos, desenvolvendo a ciência, desenvolvendo as universidades. Meu amado irmão, minha amada irmã, você precisa entender isso. Viver os planos de Deus, planejar uma vida a partir de Deus. Não a partir do seu ego, não a partir do seu individualismo, mas colocar diante de Deus. Essa é a primeira oração. Vamos colocar nossa vida diante do Senhor. Provérbios 19, verso 21. Olha só, Provérbios 19, verso 21. Muitos são os propósitos no coração do homem. Está no plural. São muitos planos no nosso coração, mas a resposta vem do Senhor. O desígnio do Senhor, no singular.
de muitos propósitos e planos que você tem na sua vida, é a vontade de Deus que vai se realizar. Quem quer viver essa vontade? Coloque Deus, coloque Deus. Hoje tem café descafeinado, quem já viu isso? Tem leite desleitado, tem pão despãozado, mas nunca vai ter cristianismo sem Cristo Jesus. Nunca vai ter salvação sem a cruz do Senhor. Nunca vão ter planos bem-sucedidos sem a bênção do Deus Todo-Poderoso. Você pode abrir as mãos. Deus, nós oramos em nome de Jesus. Derrama a sabedoria do alto sobre as nossas vidas. Olha quem está confuso. Olha quem está se sentindo patinando sem sair do lugar. Olha quem está aflito. Olha quem está se sentindo esterilizado no trabalho, sem criatividade. Deus, nós clamamos por um semestre novo, uma estação nova de rompimento espiritual, de rompimento profissional, de rompimento na vida profissional, estudantil, no trabalho, no labor. Deus, em nome de Jesus, abre portas onde não existem portas. Multiplica, Senhor, os acessos, multiplica o conhecimento, multiplica a inteligência. Ó Deus, que possamos parar de perder tempo com aquilo que não leva em lugar nenhum. Que possamos parar de viver no pecado, largar uma vida que drena a nossa força. Queremos viver os teus sonhos, ó Deus. Não seja feita a nossa vontade, mas a tua vontade nas nossas vidas. Abençoa os meus irmãos, abençoa as minhas irmãs. Abre porta dos concursos públicos, abre porta dos tribunais, abre portas, ó Deus, nas grandes empresas do Brasil, de Minas e do mundo. Estabeleça novas conexões. Derrama, Senhor, a ideia para o TCC, a ideia para a tese de doutorado, a ideia para a pesquisa de pós-doutorado. Levanta servos e servas valorosos, com planos abençoados, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E boas novas, diz amém. Aplauda o nome de Jesus. Glorifique o Senhor seu Deus. É uma estação de planos abençoados. Chega de ser uma pessoa que não dá em nada. Chega de ser uma pessoa que não tem vida mais. E você chega, não. Você é um homem de Deus. Você é uma mulher de Deus. E Tiago está dizendo que nós temos que consagrar os nossos planos a Deus. Se o Senhor quiser, nós vamos prosperar, ganhar dinheiro, fazer a viagem. O problema não é ganhar dinheiro, o problema é ganhar dinheiro sem propósito. Quem está entendendo? Tiago não falou, não deve orar. Não, se o Senhor quiser, eu vou viajar, eu vou ganhar dinheiro. Que Deus possa duplicar o faturamento da sua empresa. Vai faturar 2 milhões por ano, 4 milhões por ano, 6 milhões por ano. Você vai duplicar, triplicar. Coloque diante de Deus. Quem recebe essa palavra? Você tem que ter um objetivo na sua oração. Você tem que colocar diante de Deus. Deus, eu quero que dobre o faturamento da minha empresa. Você tem que colocar diante de Deus. Eu tenho pedido portas abertas para Deus na minha vida profissional, na minha vida estudantil, e Deus tem aberto portas. Mês passado, um dos meus livros, o livro Pega Leve, nós lançamos eles em Londres, na maior rede de livrarias do Reino Unido, na Waterstones. Quando que eu ia imaginar isso? 20 anos atrás. Mas Deus, Ele abençoa planos consagrados a Ele. Deus abre porta onde você não imagina. Deus pode fazer coisas com você que você não imagina. Eu cresci em Belo Horizonte pregando para os adolescentes. Vamos servir Deus na faculdade, vamos manter o nosso testemunho, vamos manter a nossa vida na universidade. Eu nunca ia imaginar na minha vida que hoje textos que eu escrevo na mídia, no jornal, na revista Estadão, Veja, hoje eles são aplicados nas provas de vestibular. Hoje eles são, presta atenção que eu falo que cai no Enem, amém, queridos? Prova de sargento do exército caiu na prova da Unesp, questão da Unesp, um trecho de um texto do Michel Foucault, embaixo um trecho de um texto meu. Nem eu sabia responder aquela questão. Eu, pastor de adolescente, orando, eu nunca vi alguém contar esse testemunho, Pedro. Eu nunca vi um pastor contar que um dia um texto dele caiu numa prova de concurso. Eu nunca vi. Mas uma coisa eu ouvi, que eu tinha que multiplicar o meu talento na mão de Jesus. Que o talento que Ele me confiou não é para mim, é para servir as pessoas, é para abençoar as vidas. Que não podia ficar sentado, enterrar. Eu tenho que multiplicar isso, abrir mão para multiplicar, porque a glória é dele. Por isso que Tiago está dizendo: consagre a Deus os seus planos. Às vezes seus planos são planos medíocres, são planos mesquinhos. Você é uma pessoa nervosinha, você é uma pessoa, qualquer coisa te irrita, qualquer coisa te desmancha.
Sabe, se uma coisa pequena te tira do sério, é porque você é uma pessoa pequena. Você se tornou uma pessoa que qualquer coisinha. Tiago está nos ensinando a largar o nosso coração, a largar do tamanho de Deus. Os meus planos são planos consagrados a Deus, eles são do tamanho de Deus. Os seus problemas não são maiores que Deus, mas os seus planos são do tamanho de Deus, porque Ele é que cuida de você. Você não é um filho da misericórdia do acaso. Você foi amado e desejado por Deus Pai desde a eternidade. Número 2, mantenha a humildade. Não vale a pena viver uma vida desorganizada de qualquer maneira. Isso não é cristão. Isso é paganismo. Viver de qualquer... Nossa vida tem um propósito: glorificar a Deus, amar ao próximo. Mas não vale a pena viver uma vida cheia de arrogância, cheia de orgulho, nariz em pé, pessoa que acha que sabe tudo, viu tudo, conhece tudo, pode tudo. Olha o verso 16, Tiago 4,16. Vocês se vangloriam das suas pretensões, e toda vanglória como essa é maligna. Olha isso, o orgulho não é benigno. A Bíblia diz que o orgulho não precede o sucesso. Quando você vê uma pessoa arrogante demais, orgulhosa demais, está um passo de cair, e não do sucesso, de acordo com a palavra. Por quê? Porque, olha só, a jactância, a presunção, o egoísmo é maligno. Toda vez que você se torna uma mulher orgulhosa, um homem orgulhoso, cheio de si, você é mais parecido com o diabo do que com Jesus. Porque o diabo é que é assim. O diabo é que é todo orgulhoso, todo insuportável, quer colocar o trono dele ao lado do trono de Deus. Jesus não. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. A bem-aventurança, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles vão herdar a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, deles é o reino dos céus. Então, o caminho de Jesus é o caminho da bem-aventurança. É um choque na cultura do mundo, de orgulho, de pisar nos outros. É um choque. Olha o evangelho: os últimos serão os primeiros. Quem quer ser o maior, seja o que serve, seja o menor. Olha Paulo: quando sou fraco, é que sou forte. Todo aquele que se exalta será humilhado, mas todo aquele que se humilha será exaltado. Quem sabe qual que é o único ensinamento da Bíblia que Jesus repetiu nos 4 evangelhos? Tem apenas um ensinamento que aparece nos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, e no evangelho de João. Um ensinamento que ele aparece literalmente, ipsis literis, nos 4 evangelhos. Só tem um que aparece 6 vezes nos 4 evangelhos: aquele que perder a sua vida, esse a achará. Em 4 ocasiões, pelo menos distintas, Jesus está registrado na palavra, do início ao final do seu ministério. Quer dizer, essa foi uma ênfase constante de uma vida que vale a pena. É aquela vida que você morre para você mesmo, para você passar a viver para Deus. Então, mantenha a humildade. Richard Baxter foi um pregador puritano, que ele disse assim: se Deus não tolerou um anjo que encheu o coração de orgulho, que dirá um ser humano? Você tem que ser uma pessoa então mais humilde para ouvir conselhos. Quem está entendendo? Amém, queridos? Coração mais aberto, não ficar dando chilique o tempo inteiro. Olha o que diz Provérbios 15, verso 22. Provérbios 15, verso 22 diz assim: onde não há conselho, fracassam os planos, os projetos. Tem gente que não escuta ninguém. Você é um jovem, não fechou nem o córtex pré-frontal, não tem um jumento, mas não quer ouvir ninguém. Não escuta ninguém, você não tem nem condição de tomar uma decisão biológica, e é uma pessoa que não quer ouvir ninguém. Sabe qual que é o meu programa predileto da televisão, Pedro? Kelly, Pesadelo na Cozinha. Quem já viu esse programa? Esse programa é uma benção, do Jacan. Esse programa é uma lição para todos nós.
Porque o cara está com o restaurante quebrado, todo arrebentado, batata frita com barata, tudo nojento. Aí chega o Jacão, é cada coisa. Tem um que tem um rato morto dentro do forno, literal. 4ª temporada, 7º episódio, tá lá o rato morto dentro do forno. Eu fico indignado. 2ª temporada, 1º episódio, o cara desliga o freezer à noite para economizar energia. O Jacão fica doido. Ele chega, você é vergonha da profissão. Essa comida não tem tempero, não tem vida, não tem sabor, não tem nada. Isso aqui é o reflexo de tua vida. Eu torço pelo Jacão. Quem torce pelo Jacão? Eu torço, eu vibro. E o cara é cabeça dura. As pessoas são cabeça dura demais, me dá um desespero. Não, aqui é assim mesmo, Jacão, aqui é assim. Aqui é verdura com verme, aqui é assim mesmo, é lixo que a gente come mesmo, aqui é assim. É coliforme fecal mesmo o tempero, aqui é assim. As pessoas com as coisas nojentas, eu fico desesperado. Gente, que gente burra, eu fico desesperado. Eu falo, Deus, não me deixa ser um jumento desse jeito, não me deixa ser essa pessoa que relincha, não me deixa, Senhor, eu quero aprender, eu não quero ser assim. Eu vou fazer agora o pesadelo na igreja. Não é possível que você vai ser uma pessoa cheia de orgulho. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Os planos, os projetos fracassam por falta de conselho. Então tem gente que quer viver uma nova estação, mas não quer ouvir. Como que você vai viver algo novo se você só faz uma coisa velha? Como que você vai viver algo novo na sua vida se não entra uma informação nova, se você não é exposto a novas experiências, se você não vai ter conselhos para ser lapidado? Quem viveu mais que você, quem andou mais que você, o que é experiência? A experiência é uma lanterna virada para trás. Ela vai iluminando o caminho de quem vem atrás. Então você precisa muitas vezes, às vezes uma conversa com um mentor, com alguém mais experiente, como a Bíblia está ensinando. Você pula 10 anos da sua vida, você avança uma década. Porque às vezes você tem um plano teórico muito bom, mas falta um conselho. A pessoa dizer para você, olha, se você não mudar essa peça, vai explodir esse foguete aqui. Você precisa estar mais organizado. Então, em nome de Jesus, nós precisamos ter esse coração aberto, quem recebe essa palavra. Charles Spurgeon disse assim: eu jamais usaria uma coroa de ouro na terra onde meu Senhor usou uma coroa de espinhos. Você tem que ser uma pessoa humilde de verdade, com o seu coração aberto, com o seu coração quebrantado. Deixar de ser essa pessoa que é tudo eu. Eu estudei, formei na PUC, no coração eucarístico, no curso de Direito. E aí, um dia o professor perguntou para uma menina na sala assim: e você, filha, quando é que você vai casar? A menina deu um surto: se Deus quiser, eu nunca vou casar, professor. Ninguém manda em mim, ninguém fala, eu faço tudo sozinha, eu vou conquistar tudo sozinha. Aí ela falou assim: não importa o dedo de quem eu vou pisar, eu quero é subir. Eu fiquei tão indignado, isso foi em 2004. Eu fiquei tão indignado que no final da aula eu fui tirar satisfação com ela. Eu falei: que é isso, hein? Pisar no dedo dos outros, você ficou doida? Ela: não, que nenhum homem presta. Não, mentira isso é tudo mentira isso aí que você está falando. Não é assim não, tem homem que presta sim. Aí ela começou a gemer. Tem homem abençoado, sim, você não sabe de nada. Você vai conhecer um cara top, você vai ver ela. Sim, vocês vão conquistar as coisas juntos, vão ter uma família juntos, vão viajar o mundo juntos. Ela, casa comigo você. Eu falei: não, fica sem casar mesmo, você é feio demais, sai pra lá, fica sem casar. Sai pra lá, sai. Nós estamos num ponto, quem está entendendo o que eu estou falando? Que as pessoas, elas nem pensam, elas falam assim. Eu fui no lançamento de um livro de uma pessoa que me convidou. Quando eu cheguei, na primeira página do livro estava assim: dedicado para mim mesmo. O autor dedicou a ele próprio o livro. Eu falei: é uma geração muito doida, é uma geração tão cheia de si. É a geração do selfie, é a geração da autopromoção ininterrupta. É uma geração vazia de tudo. Porque, querido, a autolatria não leva a lugar nenhum. Não leva a lugar nenhum. Ficou moda jovens europeus casarem consigo mesmos. Chama soligamia. É verdade, a pessoa viralizou alguns anos atrás a imagem de uma italiana. Ela fez a festa é muita falta do que fazer, pensa comigo. Ela fez uma festa e entrou de noiva, casando com ela mesma. Aí cortou o bolo. Vai capinar um lote, vem trabalhar, tem trabalho aqui.
Ela fez o casamento. Aí o pior não é nem isso. No começo desse ano a gente encontrou, o meu amigo mandou uma mensagem: Davi, você viu que aquela moça separou dela mesma? Eu falei, não é mentira isso. Real, ele me mandou a notícia. Ela chegou à conclusão que ela separou dela mesma. Eu falei, pelo amor de Deus, o que é ser mais humilde aqui? Mais humilde. Não é possível que você vai entrar nessa doença espiritual que o mundo está. Um mundo sem alma, um mundo que as pessoas, é tudo eu. Gente, Jesus quer te tirar de você mesmo. Eu estava com a Natália, com a minha esposa, um dia andando. A gente foi levar a nossa filha para a escola. Eu estava voltando com a Natália. Uma mulher passou usando uma camiseta assim: me tirem de perto de mim. Esse é o mundo. A Bíblia está nos ensinando outra coisa. Não vale a pena viver uma vida cheia de jactância. Isso é maligno. Isso é uma coisa que vai oprimindo a sua vida, vai oprimindo os seus dias. Sabe o que você tem que fazer? Senhor, livra-nos do mal. Quando você faz essa oração, é mais do que um livramento de uma viagem, é mais profundo. Você está renunciando Satanás da sua vida, uma atitude luciferiana na sua vida. Abra as mãos. Deus, nós queremos sair daqui quebrantados, queremos chorar mais na tua presença. Se os seus olhos estão secos, quem sabe o seu coração virá um deserto. Lágrimas quentes não saem de corações frios, gelados. Meu querido irmão, às vezes você está precisando voltar a chorar na presença de Deus, ter o seu momento com Deus. Qual foi a última vez que você levantou de madrugada para orar? Qual foi a última vez que você fez um jejum diante do Senhor? Que você fez uma oração sincera, não para pedir, mas para habitar na presença de Deus. Isso é humildade. Não visite Deus, habite na presença dele. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Deus, nós oramos por uma geração quebrantada. Há coisas que nós só vemos com os olhos molhados. Quebranta o nosso coração. Não vale a pena viver uma vida cheia de jactância, cheia de presunção. Tire isso de nós, ó Deus. Que possa ter a luz do teu evangelho, o perfume de Jesus em nós. Que nós possamos ter o aroma de Cristo em nós. É a nossa oração em teu nome. Em terceiro e último lugar, no verso 17, diz assim: pensem nisso, porque quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Tem pecados por comissão. Você faz algo que não deveria. Mas tem pecados por omissão. Quando você deixa de fazer algo que Deus estabeleceu. Então, tem que pregar a toda criatura. Você não evangeliza, está em pecado. Quem está entendendo? Pecado não é só a transgressão da lei. Pecado é quando você não faz, não multiplica o seu talento, não ama o próximo. Está em pecado. Então, terceiro lugar, não vale a pena viver uma vida desorganizada. Não vale a pena viver uma vida orgulhosa. Não vale a pena viver uma vida omissa. Sabe qual que é o terceiro ponto? Faça o bem com excelência. Faça o bem que você sabe que deve fazer. Aí você vai viver a vida intensamente. É uma vida sem arrependimentos. Você fez o seu melhor. Você trabalhou com excelência. Você foi para cima. Eu lembro da minha primeira entrevista de emprego, quando eu fiz curso de Direito. Eu entrei no escritório da Fernandes Torinho, na Savassi. Eu tinha 17 anos, tinha acabado de entrar na faculdade. Aí entrei para a entrevista. A advogada estava tão desolada no dia, ela nem me cumprimentou. Eu entrei na sala, ela estava na mesa assim, ó. Fiquei sentado na frente dela, ela assim. Ela olhou para mim, não deu bom dia, boa tarde, paz do Senhor. Ela olhou para mim e falou assim: garoto, você acredita que o último candidato que sentou aí não sabia me dizer o que é um protocolo? Só que eu não tinha a menor noção do que era um protocolo. Eu nunca ouvi na minha vida essa palavra. Eu nunca escutei na minha vida essa palavra. Aí eu olhei para ela e falei assim: protocolo. Quem não sabe o que é um protocolo, doutor? Eu falei: eu não sei, mas eu aprendo. Ela falou: tá aí, eu gostei de você. Você é ignorante igual os outros, mas esforçado pelo menos, está contratado. Louvado seja Deus. Eu vou orar por você e deixar de ser sonso. Quem recebe essa palavra aí? Você tem que deixar de ser sonso. Você não pode ser uma pessoa parada, esperando. O que você está esperando?
Deus já te deu a palavra, Deus já te deu um comando. Vai para cima em nome de Jesus. Vai para cima, faz o bem que você sabe que deve fazer. Não fica marrando mixaria para fazer o bem, não. Faz o bem, se envolve. Qual que é o seu ministério? Meu ministério é o ministério do canto, pastor. Eu fico no canto encostado aqui, não incomodo ninguém. Está repreendido. Você tem que ir para cima. Deixar de ser um jovem preguiçoso, uma moça preguiçosa. O cara tem 30 anos de idade, acorda 12:30 e fala assim: mãe, cadê meu Toddy? De Deus. Cadê meu quick de morango? Está repreendido isso aí na sua vida. Uns marmanjos, 30 anos, 32 anos, andando com lençol em casa, 2 da tarde. A mãe: filho, onde que você acha que a preguiça vai te levar? Para o sofá, mãe, para o sofá. Teve um menino que falou: pastor, eu só não morro de preguiça porque eu tenho preguiça de morrer. Eu falei assim: que preguiça de você, cara. Eu fico indignado de ver o tanto de jovem preguiçoso. Mais preguiça do que o cara que inventou a bandeira do Japão. Pensa um tanto, o cara... Você vai ser um jovem que vai multiplicar talentos para a glória de Deus. Você vai para cima no mercado de trabalho, você vai para cima na sua faculdade, vai ser a melhor nota, vai ser o melhor trabalho, vai ser o melhor profissional da sua área de atuação. Chega de ficar esperando. O que você está esperando? Corrida, uma corrida olímpica, não é assim? Está todo mundo lá, preparado, aí vem um tiro, pá! Quando dá o tiro, começou a corrida, não é assim? Tem gente parada esperando um tiro de corrida. Você está respirando, já começou. E tem gente que vive procrastinando, adiando, e é uma desculpa para preguiça mesmo. Acostumou, você virou um parasita. Você virou uma pessoa que acostumou a ficar ali. Não é isso que Deus tem para você. Isso não é modo de viver, isso não é uma estação nova na sua vida. Você quer uma estação nova? Faça o bem com excelência. Eu fui uma vez vi uma pesquisa corporativa bem interessante. Quando tem um carro quebrado e alguém fica parado assim: me ajuda aqui, ninguém para. Se a pessoa fingir que está empurrando, as pessoas começam a parar. Vem, a pessoa ajuda, sai um tartaruga ninja do esbueiro, o outro aparece. Por quê? Porque cria, quem está entendendo? Uma conexão. Essa pessoa não está sepultando, tá? Essa pessoa não está parada, essa pessoa não está omissa. Então esse é um princípio na palavra de Deus. Quem recebe essa palavra na sua vida? Chega de criar prisões para você mesmo. Você mesmo se limita o tempo inteiro. É o tal do overthinking, né? Assim, que está muito estudado, muitos livros agora sobre isso. É uma geração que pensa demais e faz de menos. Idealiza. Está repreendido isso aí. Jesus, ele encarnou, ele morreu na cruz, ele não morreu nas ideias. O livro chama Atos dos Apóstolos, sugestões dos apóstolos, palpites dos apóstolos. E pastor, tive uma ideia, eu tenho alergia à ideia. Eu vou empolando. O que você fez? O que você já fez para o evangelho? Por que eu estou dizendo isso? Porque foi o modo que Jesus nos ensinou a identificar um falso profeta. A pessoa fala demais. Qual que é o fruto dessa vida? Qual que é o fruto dessa vida? Esse é o padrão que Jesus nos ensinou. Falar, qualquer um fala. A IA fala, o ChatGPT fala, qualquer um fala. Agora, fruto, aí tem que ter raízes, aí tem que ter a bênção de Deus, aí tem o curso do tempo. Então faça o bem que você sabe que deve fazer. Seja uma pessoa mais perseverante. Seja uma pessoa que vai em frente. Sabe uma coisa que eu peço para você também? Que você tenha mais senso de humor, que você possa rir. A alegria é fruto do Espírito de Deus em nós. A alegria do Senhor é a nossa força. Alegrem-se no Senhor. Novamente digo, alegrem-se. Quem está em Jesus, o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo de Deus. E às vezes você é uma pessoa muito carrancuda. Às vezes você é uma pessoa só reclama, murmuradora, a cara fechada, a cara de prisão de ventre. A pessoa não dá um sorriso, não tem uma alegria, não tem, sabe, um semblante. Que você possa ser transformado pela misericórdia de Deus. O senso de humor é uma característica de pessoas inteligentes, porque elas conseguem virar páginas. Ela tem um jogo de cintura para ir em frente. Quem recebe essa palavra? Ela vai em frente, ela leva na esportiva, ela não fica perdendo tempo com picuinha, ela vai em frente. Isso é uma bênção, porque tem gente parada,
tem gente sepultando, tem luta para todo mundo, gente. Uma moça um dia foi batizar, perguntou: pastor, é verdade que depois que a gente batiza, a gente enfrenta 40 dias de muita luta e muita provação? Pastor, é mentira. É o resto da vida, irmão, de lutas e provações. Não são 40 dias. A vida é difícil. Quem está entendendo? Amém, queridos? Se te der um limão, faz do limão uma limusine. Com Jesus a gente vai para cima. Não vamos ficar presos ao que aconteceu. Deus pode curar memórias amargas. Deus pode te libertar, sabe, de prisões na sua alma. Deus pode te abençoar, meu irmão. Você pode voltar a sorrir. Você se condena. Tem pessoas que se condenam, tem pessoas que se autopunem. Você nunca vai ser salvo com os açoites que você mesmo inflige sobre você. Você não é salvo pelo seu próprio sangue. Você não é salvo pelo seu próprio sofrimento. Você é salvo pelo sangue de Jesus, que purifica todo o pecado. Você é liberto pelo poder da cruz. Está consumado. Você não está consumado. Uma gota do sangue de Jesus te purifica de todo o pecado, te limpa para você servir, para você agora agir, colocar a mão na massa. Faça o que você precisa fazer. Trabalhe. Qual que é o teu projeto? Manda esse currículo, envia, termina esse projeto logo e encaminha. Marca a reunião. O que você tem que desenvolver esse semestre? Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Que você possa ser cheio do Espírito Santo. Eu encerro com Provérbios 22, verso 29. Olha que bonito, Provérbios 22, verso 29 nos ensina o princípio bíblico da excelência. Você vê um homem bom no que faz, perito na sua obra, ele não vai trabalhar para gente obscura, a plebe. Ele vai ser colocado diante dos reis. Quando você executa o que está na sua mão, você tem um talento, mas você multiplica esse talento, ele virou 2. São 2 talentos. Um se tornou, agora são 2. Você tem 2, você multiplica, agora tem 4. Era 5, agora são 10. Meu amado irmão, quem é excelente glorifica Deus. Claro, Deus é exaltado quando você faz as coisas bem feitas. Você abençoa as pessoas, claro, as pessoas vão receber um bom trabalho de você. E você promove a sua vida. Você vai ser levado e colocado diante de reis. Nem sempre o mais veloz vence a corrida, porque vivemos num mundo caído, diz a palavra em Eclesiastes. Mas isso não é desculpa para a gente fazer as coisas de qualquer jeito. Quem está entendendo? Amém, queridos? Isso é justamente o contrário. Justamente por vivermos em um mundo caído, é que vamos viver com excelência para a glória de Deus, para mostrar o Deus que nós servimos. É independente do resultado, porque o nome dele é exaltado e as pessoas são abençoadas, e Deus pode promover nossa vida. Que Deus te abençoe, que você possa viver uma nova estação cheia da presença de Deus, de surpresas, de muita alegria no seu coração, de projetos que às vezes estavam na gaveta, projetos que estavam parados, que você pensou que morreu. Eu creio que é uma ressurreição de sonhos. Você pode cantar comigo? A honra, a glória, a força. Fique de pé no seu lugar. E o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. abra suas mãos, um minuto de oração. Deus, consagramos nossos planos. Queremos viver uma nova estação na nossa vida, na nossa família. Novos pensamentos, novas ideias, novas palavras, um novo vocabulário. A boca fala do que está cheio o coração. Muda o nosso coração.
Não queremos mais falar palavrões, viver xingando, murmuração, não. Queremos falar com salmos, hinos e cânticos espirituais. Coloca um cântico novo no nosso coração, um cântico novo nos nossos lábios, a Deus. Um tempo novo, uma vida nova, um novo modo de andar. Ó Deus, em nome de Jesus, queremos romper com aquilo que passou. Não queremos ser escravos de um passado e nem reféns de um futuro nostálgico, um futuro que não chega ilusório. Queremos viver a vida que o Senhor nos deu, uma vida organizada à luz da Tua palavra. Organiza os nossos planos, ó Deus. Organiza as nossas motivações. Eu te peço, arranca as motivações erradas de nós. Limpa o nosso coração. Pessoas que só planejam se vingar, pessoas que planejam coisas, conquistas para esfregar na cara dos outros. Tira essa infantilidade de nós. Liberta-nos de ciclos viciosos, ó Pai. Liberta-nos disso. Não vale a pena viver uma vida de qualquer maneira. Olha, quem está muito perdido, muito triste, põe uma direção, ilumina um caminho novo, abre um caminho novo. Ó Deus, não vale a pena viver orgulhoso. Pessoas que têm uma baixa autoestima, o tempo inteiro se protegem, machucam as outras, são maledicentes, falam mal de todo mundo, fecham portas para si. Torna-nos mais humildes, mais tranquilos, ó Deus. Que a gente se importe menos com o que os outros pensam e que a gente se importe exclusivamente com o que o Senhor pensa de nós. Liberta-nos da tirania de agradar aos outros, ó Deus. Essa vontade desmesurada, incontrolável de perguntar o que acharam, como foi. Não, liberta-nos. Queremos ser mais humildes, reconhecer nossos erros, pedir ajuda a alguém mais experiente, pedir um conselho. Tem projetos que morrem porque falta um conselho. Ó Deus, que possamos estar cercados nessa estação nova de novos amigos, de novos mentores, de pessoas perto de nós, como diz a Tua palavra, anciãos, pessoas mais vivenciadas, vividas do que nós. E nós oramos, ó Pai, não vale a pena viver uma vida omissa. Olha quem está com preguiça, olha quem está se escorando nos outros, olha quem está dando desculpa para si mesmo, procrastinando, adiando indeterminadamente projetos. Que seja um romper de novos projetos e sonhos. Queremos executar uma estação de muito trabalho, uma estação, ó Deus, de lançar sementes, de colher, mas de não ficar mais parado, deixar a postura vitimista. Erga as mãos e encerrar esse momento louvando, mais uma vez. Adore, adore, 1 minuto de gratidão, 1 minuto de louvor. Louve, 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 louve.